Olá pessoal, tudo bem? Muitas pessoas dizem que o ócio não é uma coisa boa, que o ócio faz você pensar bobagem, mas isso só acontece com quem não tem bagagem de conhecimento, com quem não tem profundidade nas coisas que leu. Por exemplo, eu me mudei recentemente para Portugal e não pude trazer os meus livros. Eu tive que deixar toda a minha biblioteca, tive que doar toda a minha biblioteca. Mas todas essas leituras que eu fiz, de filosofia, de história, de literatura, me deram bagagem para que hoje eu utilize os momentos de ócio para gerar minhas próprias ideias. Mas eu só consigo gerar minhas próprias ideias se eu tiver bagagem de conhecimento. Entende? Por exemplo, existe uma relação muito grande entre o estoicismo e o budismo. Todas as duas correntes falam da necessidade de controlar os próprios impulsos, de controlar a própria natureza. Mas para isso você precisa conhecer as duas coisas e fazer links. Então não adianta você ficar repetindo o conhecimento dos outros se você não consegue linkar as coisas que você lê. E essas coisas que você lê não podem ficar só na superficialidade. Tem que ter mais profundidade para que você consiga gerar suas próprias ideias. Por exemplo, minhas últimas postagens no Instagram, no TikTok, eu tenho falado muito sobre virtudes. Abandonar os vícios e abraçar as virtudes. Já falei sobre algumas delas, né? Já falei sobre temperança, já falei sobre amor, já falei sobre generosidade, já falei sobre coragem. Mas o que é que acontece? Onde é que eu fui buscar essas ideias para falar sobre essas virtudes? Eu fui buscar num livro chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do André Sponville. Então, eu tive a fonte e hoje eu consigo usar a fonte desse conhecimento para poder associar com os momentos da minha vida, para poder associar com a vida prática. Porque o conhecimento ele precisa ter praticidade, né? Se ele ficar só na abstração, não sei, existe algum lucro, mas o lucro maior é quando você consegue ter conteúdo, gerar suas próprias ideias e aplicar isso na vida. Do que adiantaria eu conhecer uma lista enorme de virtudes se eu não consigo praticá-las, se eu não consigo adequá-las ao meu cotidiano? Então, pessoal, os momentos de ócio geram ideias. Os momentos de ócio são muito bons para quem é artista, para poder ter aquela criatividade. Porque enquanto você está com a cabeça cheia, você está cheio de atividades, você não consegue ter criatividade. Mas no momento da ociosidade, se você é um artista, você consegue gerar produção artística. Se você é um pensador, você consegue gerar suas próprias ideias. Então, meus amigos, tenham bagagem, tenham profundidade, leiam, para poder depois usufruir dessas leituras nos momentos de ócio.